Olá! Então, nesse segundo vídeo, eu vou continuar falando sobre o primeiro capítulo do livro. Bom, no primeiro vídeo, então eu falei então sobre o modelo médico, onde a deficiência é localizada no corpo. Nesse segundo modelo, que é o modelo social, a deficiência é vista então na sociedade. Então, como assim? Como na sociedade? É um pouco difícil, assim, no primeiro momento de entender até. Bom, pensar num prédio. Imagino que é mais fácil entender se pensar num prédio. Os seres humanos não têm asa, então não dá para o ser humano voar até os andares mais elevados. Então, ah, os engenheiros, as pessoas que pensam um prédio, pensam então em escadas. Então as escadas permitem um acesso aos andares superiores. Então o problema é que quando o prédio tem apenas essas escadas para os andares superiores, ele exclui uma parcela da população que não pode usar escadas. Então as pessoas de cadeira de roda, alguém que talvez tenha problema no coração, ou um respiratório talvez, que não consiga, ah, enfim, que não, por alguma razão não possa subir as escadas. Então, a totalidade dos seres humanos não podem usar a escada. Então, nesse sentido, para esses seres humanos, aquela construção ela os torna deficientes. É, a deficiência não é mais localizada no corpo em si, mas na estrutura que foi pensada por seres humanos a não incluir todos os seres humanos. Agora, um prédio ah, que tem elevadores, enfim, que tem outros meios ou rampas de acesso, então essa característica deixa de ser uma característica que os torna deficientes, porque, portanto, porque agora eles já podem ter um acesso completo, enfim, um acesso pleno às estruturas do prédio. E é assim, né? Porque as pessoas que não andam de cadeira de roda, elas não têm asas para poder voar, então elas também precisam de um meio tecnológico para ter acesso enfim, aos andares superiores. Ou então, num outro exemplo, esse foi o exemplo que ele citou, né? O exemplo do prédio, citou por cima. E uma outra coisa que eu pensei, um outro exemplo, é o exemplo em Bali, acho que eu já falei no outro vídeo, que em Bali tem uma vila, uma cidadezinha, e lá todo mundo fala a língua de sinais, o Katacoloco. E todo mundo. Então, para essas pessoas que nascem nessas cidades surdas, para as crianças surdas que nascem nessa cidade, elas têm acesso ao sistema de educação sem problemas, porque o sistema de educação ele dá acesso, ele é pensado, aquela sociedade. Então, nessa sociedade, ser surdo, a surdez, não é uma característica incapacitante, ou que é uma barreira, enquanto que às vezes nas nossas sociedades pode ser, né? Então, no Brasil, mais e mais há intérpretes, há novas leis, né? Tem agora as legendas até automáticas, que estão, portanto, uma nova tecnologia. E isso então permite que essas pessoas tenham um acesso cada vez maior enfim, à vida social, ao conhecimento. E não é a surdez em si que é uma deficiência, mas a maneira como a sociedade é pensada que vai colocar então esses indivíduos com surdez experienciarem uma barreira, enquanto que, como eu coloquei agora num exemplo de Bali, né, que eles têm até um deus surdo na cultura Bali, não na cultura Bali, mas dessa vila, né, o traço de surdez não é um problema, não é uma barreira. Então, uma coisa importante dessa teoria, essa teoria social da deficiência, é que haveria então a deficiência, né, que seria causada pelo social, e haveria, digamos, uma incapacidade. Né? Então, em inglês eles usam o termo impairment e usam o termo disability, que eu não sei exatamente, eu procurei alguma tradução boa, mas eu não busquei realmente na literatura para ver quais os termos mais usados. Se alguém souber pode escrever e eu depois também eu vejo se eu confiro quando eu tiver com mais tempo. Mas basicamente então haveria então o traço fisiológico, anatômico, e ele então seria o que eles chamam então de incapacidade, e teria a deficiência que seria o resultado social disso, né? Que o resultado social disso que uma certa seria o impedimento social que uma certa sociedade estabelece, né, para aqueles corpos. E aí a gente pode pensar então, a gagueira então seria uma deficiência?
Então, a gente pensar que existe uma expectativa, né, que as pessoas devem falar num certo tempo, às vezes sei lá, numa palestra, alguma coisa assim, e existe aquele tempo, 15 minutos, tem que falar naquele tempo, né, e é inflexível. Sim, né, por questões de organização, mas que não leva em consideração as variações individuais, então a gente pode pensar que sim, que frente a essa expectativa social, né, que a fala gaga não pode cumprir, então ela ela pode ser vista assim como uma certa deficiência. Alguns espaços, talvez, que são negados, então um espaço jornalístico, talvez, uma rádio, não sei, né? Às vezes até como professor, já vi uma vez um depoimento de uma gaga que ela dizia que ela era professora de português e ela não poderia dar aula sendo gaga. E até eu mesmo, na minha própria experiência, que eu gosto muito de linguística, e na época eu desconsiderei essa hipótese. Eu pensei também em fazer, eu gosto muito de línguas, quando eu perceber, e eu queria fazer relações internacionais, e eu não fiz, né? Justamente por, assim, um receio de não ter um acesso enfim, a esses espaços. Então, poder exercer minha profissão plenamente. Então, então a gente pode pensar, né? Então, portanto, olhando assim, sim, e pensar uma certa deficiência. E pensar também nas pessoas que sofrem abuso verbal, abuso emocional. Onde eu vi numa notícia, acho que era de São Paulo, uma criança que os pais batiam na criança porque não queria que a criança gaguejasse. Então, aquela criança, olha tudo isso que né, aquela pessoa passou por causa da gagueira. Então, no meu entendimento, sim, pode ser quando a pessoa não tem acesso a um trabalho também. Então você percebe que o conceito de deficiência é um conceito alargado, né, que embarca muito mais coisas. E essa é também uma das coisas boas que esse modelo trouxe. Porque esse modelo social, então ele permite ver então que aquilo que um surdo experiencia, que um cego, um gago, um cadeirante, na verdade existe um paralelismo e todos eles são, né, segundo esse modelo, então, são deficientes socialmente. E aí, então, vendo esse paralelismo, então permitiu então que movimentos sociais fossem organizados, que eles pudessem se organizar politicamente, porque antes a experiência a, a experiência da deficiência era uma experiência individual e agora ela é coletiva, pode ser vista de uma maneira mais coletivizada. E aí permite então até de transsectorial, né? Então vem então que aqui numa outra instância, né? Discussões sobre racismo, discussões sobre heteronormativismo, enfim. E aí, mas também esse modelo tem as suas falhas, então alguns teóricos eles apontam a crítica ainda, que quando a gente coloca então essa parte que eu falei de impairment, que é a invalidez, né? A incapacidade, então, que ainda passa pelo discurso médico. Então ainda os médicos vão dizer, né, essa pessoa aqui ela tem direito a às vezes um benefício social, ela não tem direito, eles ainda vão ter uma palavra em algum modo. Então, na verdade, é uma crítica, né, que o autor coloca lá, que alguns autores viram. E aí eu falo então do outro modelo que veio depois desse no próximo vídeo. E acho interessante pensar, então, começar a pensar a gagueira nesse ponto de vista, porque muitas pessoas, quando pensam em deficiência, associam uma carga tão negativa com a palavra, né? Pensa, não, a pessoa pensa, como que eu vou... A pessoa ela pensa que com essa palavra deficiência, um déficit, então ela não pensa, como que eu vou ter uma vida plena enfim, com esse rótulo em mim. E sendo que, talvez até a palavra em si, né, deficiência, enfim, é problemática. Então, sei lá, então acho que essa parte do capítulo é interessante para fazer a gente repensar, então, pelo menos, outros modelos possíveis de entender a deficiência e entender a gagueira também.